Olá, sejam bem-vindos à unidade 4 do componente curricular Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos. Nessa unidade 4, chamada de Experiências e Práticas no Estágio, produzindo relatório, vocês terão a oportunidade de produzir o relatório final do estágio na Educação de Jovens e Adultos. Nesse momento, é muito importante lembrar vocês que em cada uma das unidades vocês foram produzindo materiais que vão incorporar esse relatório. Então, a produção do relatório, ela não acontece só na unidade 4, porque ela vai sendo produzida ao longo do componente. Então, na unidade 1, 2 e 3, vocês produziram atividades que vão ser incorporadas agora no relatório final. Nesse relatório, eu tenho um modelo aqui, vocês vão ter um modelo de relatório para nortear a produção do relatório de vocês. E o que vocês vão fazer? Tem uma parte introdutória, que é a apresentação do documento, o que se refere, para que foi feito. Então, o que é isso aqui que vocês estão produzindo? É um relatório do estágio supervisionado na educação de jovens e adultos, ele foi elaborado como um pré-requisito para o componente curricular estágio supervisionado na educação de jovens e adultos. Ele faz parte do curso e aí vocês vão colocar todos esses dados, explicar por que desse estágio. Na primeiro tópico, vocês vão fazer uma análise teórica do estágio na EJA, que é o quê? Aquilo que vocês fizeram lá na primeira unidade, que vocês fizeram um estudo de alguns textos, complementados com o que vocês já vieram estudando no curso. Então, vocês vão falar especificamente da EJA. O que é a educação de jovens e adultos? O que é essa educação de jovens e adultos? Como ela acontece? Fazer uma análise teórica, que é o material elaborado na unidade 1. Então, vocês podem pegá-lo e copiar aqui nessa primeira análise, nesse primeiro tópico. O segundo tópico, que é a contextualização do campo de estágio, é a unidade 2. A atividade da unidade 2. É onde você faz o diagnóstico da escola campo. Que escola é essa que você fala sobre o PPP da escola? Então, aqui é onde você vai colocar a atividade da unidade 2, que é o diagnóstico da escola. No tópico 3, vocês vão falar das observações, do plano de aula e das suas experiências. Então, aqui nesse tópico, você vai fazer o quê? Uma descrição geral de como foi ser estagiário. Da sala que você acompanhou, as observações que você fez durante essas aulas de semi-regência, a experiência de estar ministrando a aula, que experiência foi essa, como foi desenvolver esse plano de aula, falar sobre o plano de aula que você desenvolveu, trazer ele aqui, colocar ele aqui como uma atividade, como foi desenvolver esse plano, como foi pensar ele, apresentar um pouco de como foi discutir com a professora, como que você chegou nessa ideia desse plano, de trabalhar esse conteúdo. E é importante você colocar seu plano de aula como apêndice do seu relatório. Além disso, você vai trazer nas considerações finais uma avaliação do trabalho de inserção e atuação ao longo desse período de estágio. Quais foram as especificidades desse estágio que contribuíram para a sua formação? Você recomendaria o estágio na EJA ou não recomendaria para os estudantes do curso? O que você poderia destacar como a principal aprendizagem que o estágio na EJA lhe proporcionou? E como enxergam o trabalho docente hoje? Como você enxerga? Como os professores da EJA enxergam? Mudou essa relação sua com essa etapa de ensino, com a educação de jovens e adultos? Quais foram os maiores desafios vividos ao longo do estágio, nesse período que você acompanhou essa turma? Então, nesse momento, no item 4, que são as considerações finais, você vai fazer uma amarração de tudo que foi sendo discutido. Aqui você vai falar as suas impressões. Fazer essa análise da importância desse estágio,
se foi importante, se não foi, da importância da formação do professor, se é relevante participar desse estágio na educação de jovens e adultos, qual o impacto de participar desse estágio na sua formação e como isso mudou a sua visão enquanto professor, enquanto futuro professor. Então, nesse momento aqui, é muito importante você fazer essa ponderação. E até aqui você vai poder colocar também um pouco daquilo que você esperava, que você acreditou que realmente mudou dentro desse processo. Importante lembrar vocês que no item anterior, quando você falar das observações, do plano de aula, das suas experiências, você vai poder colocar aqui um pouco das suas experiências durante esse estágio, expressando um pouco dos seus sentimentos, de como foi esse estágio para você. E nas considerações finais, você retoma isso, falando do impacto desses sentimentos, dessa experiência na sua formação. Depois das considerações, você vai colocar as referências, todos os textos que você utilizou, que você colocou como citação, que você utilizou para elaborar seu relatório, devem constar aqui nas referências conforme as normas da BNT. Detalhe, lá dentro da pasta de materiais, eu tenho um material de apoio de modelos e dentro desse material de modelos, eu tenho um básico das normas da BNT, bem sintético e muito fácil de entender. Para quem tem dúvida com as normas da BNT, saber como elaborar. Após as referências, eu vou colocar os anexos e após os anexos, os apêndices. Anexos são todos aqueles materiais que eu utilizei no meu relatório, mas que não foram produzidos por mim. E os apêndices são todos os materiais que eu utilizei no meu relatório, mas que foram produzidos por mim enquanto aluno do estágio, enquanto autor desse relatório. Então, o que acontece? No seu relatório, nos apêndices, você vai colocar o seu plano de aula. Se você quiser colocar alguma atividade que os alunos desenvolveram, ou uma atividade que você desenvolveu com os alunos, sim, pode colocar tudo aqui nos apêndices. Que é a atividade, por exemplo, você desenvolveu uma atividade avaliativa, ou para entender o nível dos alunos, você pode colocar tudo aqui nos apêndices do seu relatório. Essa é a última etapa do nosso estágio, é a etapa que você finaliza o seu relatório. Então, nessa unidade 4, você vai fechar a construção do relatório final e anexar como atividade. Eu espero que você tenha aproveitado esse componente curricular e que, de alguma forma, ele tenha enriquecido a sua formação como futuro professor. Foi um prazer estar aqui com vocês durante essa disciplina e boa sorte no curso, na conclusão do curso de vocês. Até logo!